Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A minha pregação hoje é no livro de Jeremias 18 em diante, que o texto fala, o vaso do oleiro. Então, a Bíblia diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. E Jeremias desceu à casa do oleiro, e eis que o Senhor disse a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro para ouvir as minhas palavras. E Jeremias desceu à casa do oleiro, e eis que o oleiro estava fazendo o seu trabalho sobre as suas engrenagens, as suas rodas. E como o vaso que ele fazia de barro não ficava de agrado aos olhos do oleiro, o vaso de barro se quebrava na mão do oleiro e ele tornava a fazer outro vaso conforme o que fosse de agrado aos seus olhos a fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, veio a Jeremias a palavra do Senhor dizendo: não crê tu que assim como o barro é nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento que eu quero falar com o povo, ou com o reino, ou com um povo, ou com o reino, e se o povo, ou a pessoa que eu estou falando com ele, não dando ouvido às minhas palavras, então eu não me arrependo do mal que pensava fazer. Mas no momento que eu falo de um agente ou reino, se a gente ou o reino ou o povo que eu estou falando se arrepender do mal que estava fazendo, eu também me arrependerei do mal que pensava fazer. Glória a Deus. Deus está falando aqui de um elemento chamado que é o barro. O vaso é nós. Então Deus estava falando como que uma parábola para Jeremias, querendo mostrar a Jeremias o processo que uma pessoa, que um homem, um governo ou um líder, quando assume a responsabilidade de gerenciar um povo na terra, o governo, o que seja liderança de ministério, então, ou mesmo uma pessoa, ele estava falando, no momento que Deus quer falar a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro. Porque ele quer dizer que Deus não fala com pessoas caídas. E Jeremias certamente estava, não é verdade, caído. Não era caído fisicamente, ele estava fracassado, ele estava sem ânimo para com Deus, certamente. Aí Deus chegou e mandou ele se levantar de uma posição de fracassado para ele tornar-se como um herói, como um vencedor, como um guerreiro. Porque Deus não fala, Deus não ensina, Deus não guia uma pessoa quando está caído. Não estou falando de uma pessoa caído fisicamente, caído espiritualmente, caído espiritualmente. Uma pessoa que não está sendo dirigido, não está sendo conduzido
não está sendo ensinado por Deus. Então Deus chegou, falou para Jeremias, levanta-te, porque ele estava numa posição de caído. Levanta-te e desce, porque Deus primeiro manda se levantar de uma situação de fracassado e depois manda descer. Quando a pessoa se levanta, é tomar uma atitude, não é verdade? Tomar uma atitude, não é verdade? Glória a Deus, como aquele filho próprio que, né, disse, eu me levantar-me-eis e ter com meu pai. Vou ter com meu pai, porque eu pequei contra o céu, pequei contra a terra, e já não sou mais digno de ser chamado filho do meu pai. Né? Voltou para ter com o pai. Ele se levantou, porque ele disse, eu me levantar-me-ei, porque ele foi tomar agora, ele estava derrotado, mas foi tomar uma atitude de voltar à casa dele de novo e falar com o pai, para receber ele. Então, ele se levantou. Se levantar não é se levantar fisicamente, se levantar é tomar uma nova atitude, não é verdade? E foi isso que ele fez. E também Deus disse a Jeremias, Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, para ouvir as minhas palavras. Primeiro a pessoa se levanta e depois desce para poder ver as palavras de Deus, de falar. Mas Deus queria falar com Jeremias através de uma obra, de um vaso de barro, porque nós também somos vaso de barro, porque nós somos de barro. Então Jeremias desceu, quando Deus nos levantar, ele levantou-se e depois desceu à casa do oleiro. E quando chegou na oleria, o oleiro estava fazendo o seu trabalho sobre as suas engrenagens. E quando o vaso não ficava de agrado aos olhos do oleiro, que simboliza Deus, certo? Eu estava falando em parábola, então o vaso se quebrava. Não era Deus, o oleiro que quebrava o vaso, mas era o vaso que se quebrava na mão do oleiro. Deus não tem, não é? Deus não tem atitude de quebrar ninguém, mas o vaso é fraco, vai se quebrar, porque não estava perfeito, né? Então, o que acontece? O vaso se quebrava, né? Na mão do oleiro. Aí foi quando ele falou, não crê tu, não é verdade? Que o caso de Israel, que quando eu quero falar, não crê tu, o caso de Israel, que no momento que eu quero falar com a nação, com o reino, não é verdade? Assim como o barro é na mão de Deus, assim sou você na minha mão, Deus pega a pessoa, né? E faz com ele um movimento. E eu, quando eu morava lá no município de Vicência, aqui em Pernambuco, então, eu tinha uma mulher que tinha uma oleria pequena, porque hoje tem máquina, né, para mexer o barro. Mas naquela época ela cavava o barro, né, e trazia os pedaços, e batia com um pedaço de pau, machucava ele todinho. É um processo, que ele estava fazendo uma comparação. Machucava e pisoar também com os pés. E depois passava numa peneira. Tá entendendo? Deus, às vezes, também usa o quê? Simbolicamente, mas Deus usa de verdade o quê? Deus usa a machucar a pessoa. E depois ela passava numa peneira depois de machucado, que só passava os grãozinhos ali pequenos. E ficava o lixo depois que passava. Porque às vezes o barro, na beira do rio, tem um capim que nasce e fica aquela raiz dentro do barro. E quando ele está machucado, que vai para a fornalha de fogo, o barro não se queima, mas aquele raiz do capim queima-se dentro do barro. E ali fica a brecha ali. Então, para ele se passar na peneira, para tirar aqueles talos de capim, não é verdade, pedaço de pedra, porque a pedra também faz com que ele não se une, o barro não abre, delata o barro. E ali ela pegava o barro, depois de moído, passado, machucado, passava na peneira, né? Então Deus tem a peneira de trabalhar, peneira espiritual, não é verdade? A peneira, não é verdade, de peneirar o camarada e depois, né, botar água. E quando ela passava na peneira, aquele barro, ela chegava, botava água, porque não se trabalha com vaso sem água, com ele seco, o barro não se trabalha seco. Deus não trabalha com pessoa seco, que não tem lágrima,
que não chora, que não se humilha, não é verdade? Então é isso. Então ela botava água, e depois ainda pisunhava mesmo, machucava, e depois ela começava. Aí fazia aquele modelo, né? E sempre botando água, fazendo e botando água. Deus vai fazer a nossa vida e quer que saia água, né? Que saia água. Porque Ezequiel falou que aquele homem tirou ele, Ezequiel, no livro de Ezequiel, capítulo de número 47, diz que aquele homem tirou Ezequiel de dentro da casa e fez dar uma volta com Ezequiel, uma volta na casa, e saiu uma água, né, no zumbrar da casa, pro lado do Oriente. E depois ele tirou Ezequiel de novo, fez dar uma volta na casa e saiu uma água de debaixo do altar, né? A água simboliza o Espírito Santo também, né? E o altar simboliza nós também, né? E o altar, nós como altar de Deus, tem que ter água. O barro só pode fazer o vaso se trabalhar com água. Assim somos nós na mão de Deus. Assim como ele trabalha. Ele fez essa comparação, essa indagação, comparando, né? E a Bíblia diz que aquele homem saiu com Ezequiel, este é o capítulo 47 e 17, e aquele homem saiu para o lado do Oriente com um cordel de metal, que simboliza uma medida de metro hoje. Diz que é 45 centímetros na época. E mediu 1000 covos de água. Água que dava no tornozelo. Depois aquele homem mediu umas 1000 covos de água. Água que dava no joelho. Depois aquele homem mediu umas 1000 covos de água. Água que dava no lombo. E depois aquele homem mediu umas 1000 covos de água. Água que dava no seu lombo. E depois aquele homem mediu umas 1000 covos de mais 1000 côvados, né? Água que era um ribeiro muito profundo, que só se podia entrar a nadando. E aquele homem pegou Ezequiel e levou de um lado da margem do rio e trouxe para o lado de cá. E a Bíblia diz que havia muita abundância, riqueza espiritual, certamente, naquelas águas. Glória, que simboliza o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, que se enche e entra em água profunda, que entra no mundo espiritual profundamente, há muita riqueza espiritual na vida dele, porque a Bíblia diz, sendo pobre, enriquecendo a muito. Está entendendo? Vamos entender o lado espiritual. Então, a água simboliza o Espírito Santo também, simboliza a nação. Então, a Bíblia diz que ali ele levou Ezequiel a um lado da margem do rio e trouxe para o lado de cá. E havia muitas aves de várias espécies, tinha vida. E lá também havia muitos peixes de várias espécies, que simboliza a alma. E também havia lugares para o herdeiro lançar a rede. A água simboliza o mundo, não é verdade? A rede simboliza a palavra e os peixes simbolizam a alma. Quem entra no mundo espiritual em águas profundas, então ele tem a rede de Jeová para pregar alma para o reino de Deus, né? Mas é se ele entrar em água profunda. Então aquele homem de Ezequiel, assim como a água cai na campina do Oriente e é levada para o mar e sarará. A água, ela, quando cai dentro do mar, ela muda, ela já não fica mais doce, é salgada. Ela cai e é levada para o mar. Assim como a água cai na campina do Oriente e é levada para o mar e sarará, assim também é todo aquele. Ele venha por onde vier. Se ele chegar a esses 2 ribeiros, acontecerá que ele não morrerá, mas viverá. Estava dizendo a Ezequiel que a pessoa pode vir da cachaça, venha por onde vier. Pode vir da maconha, pode vir da roubalheira, pode vir da mentira, pode vir do adultério. Venha de onde vier, mas se ele entrar em águas profundas, ele estava falando isso do ribeiro, acontecerá que ele não morrerá, mas viverá.
Então uma pessoa, quando ia do mundo espiritual, porque a água simboliza o Espírito Santo, porque Jesus disse à mulher samaritana, quem beber desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede, porque a água que eu lhe der se fará dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele está falando da água, referência do Espírito Santo também. Então, glória a Deus, não é verdade? Então é isto, né? Pessoa que entra no mundo espiritual em lugar profundo, e muitas vezes ele é ignorado, porque ele mergulha no mundo espiritual, né? Por vontade. Mas Ezequiel, aquele homem, levou Ezequiel, simbolizando a Deus ou o Espírito Santo, a medir, não é, 1000 corvos de água que dava no tornozelo. Deus quer vai devagarzinho, depois chegou no joelho, os 1000 corvos de água, depois chegou no lombo, e depois Deus quer entrar com a gente desse jeito, vai entrando. Mas depois chegou num lugar que era muito profundo, ninguém podia entrar mais. Aí Deus agora disse, agora você não pode mais, mas eu posso, eu vou entrar na sua vida, Deus estava dizendo. Você não pode mais entrar. Você chegou como humano, seu limite, mas agora eu vou entrar com você. Você sai desse sistema seu, humano, e eu vou entrar no meu sistema espiritual. Eu vou mergulhar, entrar com você, eu vou entrar de lado a lado com você no mundo espiritual. É isso que ele estava dizendo, Ezequiel. Não é verdade? Porque Ezequiel foi corajoso, né? Glória a Deus. Aí Deus disse, você chegou no seu limite e agora não é mais com você, é comigo. O crente, quando ele vai entrando no mundo espiritual, aí, quando ele chega numa certa medida, aí Deus disse, saia do sistema, quem vai entrar no sistema agora é eu. Quem vai fazer sou eu vou entrar na sua vida para fazer. E então essa pessoa é abençoada, põe a mão sobre os enfermos, cura, expulsa demônio. Está na Bíblia, não é verdade? Ganha alma para Jesus e faz toda a obra de Deus, né? Porque Deus aí é quem entra na vida dele através do Espírito Santo. Então nós vemos que o barro, quando ela pegava o barro, então o que machucava na oleria, ela passava na peneira, e Jeová tinha uma peneira para passar crente rebelde na peneira dele. Né? A peneira, tem até a peneira mais grossa e a fina. Depois ela machucava, pisoava e fazia aquele vaso com as engrenagens dela. E era botando água e fazendo. E quando ele saía dali, da máquina que ela estava fazendo, ele saía todo mole. A gente, quando Jeová pega a gente, que ele tira a gente do mundo do pecado, não é verdade? Que pega, começa a lapidar a gente, se sai, fica molinho, através do, né? Que a carne não aguenta, que é o vaso. Então ela pegava aquele vaso todinho, tipo que ela fazia, botava para enxugar, ele mole, e quando ela enxugava um pouquinho, ela tirava, ela tinha uma fornalha de fogo, cheia, né? A fornalha estava pronta já. E ali ele começava a colocar o vaso ali, mole. Mas na volta do fogo, ele ficava vermelho e ficava na medida. Se no dele tivesse ficado alguma raiz de capim ali, e ali ele queimava o capim dentro do vaso, então o que ele fazia? Então ali tinha que tapar aquela brecha. Porque é assim, como Deus faz um crente, muitas vezes chama ele, mas ele tem brecha nos olhos, às vezes o crente tem brecha na língua, às vezes tem brecha no pensamento, não é verdade? Tem brecha nas mãos para pegar o que é dos outros, brecha nos olhos para olhar para aquilo que não pertence a ele, não é verdade? Brecha na língua para falar palavra que não pode mais, não refreia a língua. Então Jeová vai quebrar ele, porque a mulher que trabalhava fazendo no tempo a oleria dela, para fazer o vaso, ela tapava, mas o Jeová botava um remendo, mas Jeová não bota remendo. Jeová quebra de novo, porque o oleiro que ele fez referência, quando o vaso não ficava de agrado aos olhos do oleiro, então o vaso é quem se quebrava, não era o oleiro que quebrava ele que se quebrava na mão do oleiro, e ele tornava a fazer outro. Então quando a pessoa não dá certo, que tem brecha desse jeito, então tem que ele quebrar de novo, não é verdade?
Porque não é, a pessoa, assim como uma pessoa que trabalha na oleria, que faz seu vaso, e se tiver brecha, não presta, porque se ele botar água vai derramar. Se ele botar o óleo, vai derramar. E ninguém vai colocar o material para estragar. Deus também não quer encher o que do Espírito Santo para estragar, ele jogar fora. Tem que primeiro tapar todas as brechas para poder Deus, não é verdade, falar com ele. Deus diz, levanta e desce a casa do oleiro para ouvir as minhas palavras. Glória, glória a Deus. Deus, quando quer falar com uma pessoa, ele manda se levantar. Ele diz, levanta-te e desce a casa do oleiro para ouvir as minhas palavras. Então, para ouvir as palavras de Deus, tem que se levantar de uma posição de fracassado. E era isso que acontecia, meus irmãos. E ali o barro, não é verdade? O barro, ele machucava, nesse processo que eu falei aqui, agora machucava, peneirava, molhava, fazia o vaso e depois botava numa fornalha de fogo para queimar. Tinha vaso daqueles que ficava vidrado, mudava de cor, ficava feito um vidro na fornalha. Mas tinha outros daqueles, na mesma fornalha, que ele não cozinhava bem. Ficava, se botasse algum material dentro, ou água, ou óleo, ele ficava vazando um pouquinho. Tá entendendo? Mesmo ele entrando na fornalha. Tem gente na igreja, na dominação, que entra no mesmo ministério, vê a mesma palavra, aceita Jesus também, tudo, mas ele não é cozinhado, fica cru. E este vaso que ficava cru, mesmo ele tendo no mesmo lugar que os outros estavam, muitos ficou fritado, ficou meio que um vidro para aguentar, mas outros ficavam meio, não é verdade? Ficava frágil e não aguentava. Começava a se derreter quando botava algum material dentro dele. Porque até em construção nós vemos muitas vezes que tem tijolo que pode bater chuva, mesmo sem sapiscar, e ele não derrete. Mas tem um dele que quando começa a cair chuva, ele começa a se derreter. Mas saiu da mesma oleria também, foi para a mesma construção. Tem gente que está na dominação, passa pelo processo, mas ele não foi bem cozinhado. E Deus não quer negócio com pessoa cru. O negócio de Deus porque ser cozinhado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Está entendendo, meu irmão? É isto que Deus quer falar. Glória. Então, né, tem que tapar as brechas. Glória, não é verdade? Porque o vaso, ele ficava ali, né, passando por esse processo todinho para poder não ter brecha. Não é verdade? E tem pessoa, irmão, que tem brecha nos olhos, né? Ou tem brecha nas mãos para pegar naquilo que não é dele, né? Ou tem brecha no pensamento para pensar aquilo que não deve fazer. E tudo isso simboliza brecha, né? Glória. Assim como o vaso, quando ficava bem cozinhado, tinha brecha, né? Então, Deus falou, assim como é o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ô casa de Israel. No momento que eu quero falar com a nação, com ele, quando Deus quer falar, então a pessoa tem que passar por um processo. Está entendendo? Não é de qualquer maneira. Não, tem que ser cozinhado, ir para o fogo de Jeová, para a fornalha. E tem que passar na peneira de Jeová, meus irmãos. É assim. Porque Deus, ele ama nós, não é verdade? Mas não quer perder nós para o inimigo de nossas almas. Então tem que cozinhar, tem que tirar as impurezas, tem que botar para o fogo, não é verdade? Então, estou ficando aqui com minhas palavras, né? Pedindo aos irmãos que divulguem, né? E se inscrevam no meu canal, né? Eu já estou com mais de 3.000 visualizações, um joinha no conto, estou quase com 70 pessoas inscritas no meu canal, a inscrição ainda está um pouco. Você que não sabe inscrever no meu canal, irmão, você peça para outra pessoa inscrever, né? Fica na paz, Deus continue te abençoando, né? O nome do meu canal é Elias Vieira da Silva, entre no YouTube, né? Elias Vieira da Silva. No YouTube, você entra que você vai fazer parte da nossa família. Fica na paz, Deus continue abençoando meus irmãos.